E antes de começar, eu gostaria, assim, antes de mais nada, em nome do ITS, agradecer ao Conselho de Supervisão da Meta por essa oportunidade de fazermos aqui essa discussão transparente, informada e, de certa forma, provocativa, sobre temas que interessam ao trabalho do Conselho e que chamam a atenção do público em geral. O Conselho de Supervisão da Meta foi o primeiro conselho com essa formatação criado. É uma estrutura nova que traz uma série de expectativas, uma série de perguntas sobre como esse conselho opera, quais são os resultados alcançados. E, nesse espaço de tempo de criação do Conselho, nós já tivemos algumas decisões muito impactantes, com repercussão na imprensa, que geraram a atenção do público. Então, me parece que essa é uma boa oportunidade para que a gente possa voltar o olhar sobre algumas dessas decisões, e nada melhor do que contar com esse olhar dedicado de integrantes do Conselho de Supervisão, que possam efetivamente nos dar uma janela para compreender o processo de funcionamento do Conselho e os desafios de uma instituição como essa. Conosco hoje, então, nós temos 3 integrantes do Conselho de Supervisão da Meta. Estão conosco hoje a Catalina Botero Marino. Catarina é co-chair do Oversight Board, presidente da Cátedra Unesco de Liberdade de Expressão na Universidade de Los Angeles e ex-relatora especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, e uma voz muito ativa, muito presente nos debates sobre direitos digitais há bastante tempo, e dizer do enorme prazer que é ter você, Catalina, no Brasil e no nosso evento de hoje. É um grande orgulho, e sempre as interações com você são super interessantes, super produtivas. Fico muito contente de poder fazer hoje aqui essa nossa discussão. Temos hoje aqui também Pamela Sanmartin. Pamela é integrante do Oversight Board e ex-conselheira eleitoral do Instituto Eleitoral Nacional, o INE, no México. E Pamela é uma voz, uma grande autoridade no olhar sobre o funcionamento de processos eleitorais e democracia, olhando para esse tema que é cada vez mais importante quando se relaciona eleições e tecnologia, e ter uma conselheira que olha para temas de eleições na região é bastante importante. Pamela, é um enorme prazer contar com você aqui na nossa conversa de hoje. E, finalmente, também temos o Ronaldo Lemos, que é membro do Oversight Board, cientista-chefe do ITS e um amigo de longa data. E, de certa forma, Ronaldo, você é da casa, já que o ITS está na organização. Acho que aqui, enfim, você está em casa nesse debate, mas dizer que é muito bom contar com você nesse debate aqui. Eu vou começar, então, gente, com o tema de eleições, porque esse é um tema que parece que é candente na região. Em especial, nós temos eleições no México, temos eleições no Brasil, num futuro muito próximo, e nós vimos como, de certa forma, o trabalho do Oversight Board nesse tempo de operação já se debruçou sobre o tema de eleição. Então, aqui vai uma pergunta dobrada. E Pamela, começo com você, e aí vamos trocando para comentários de todos. Eu gostaria de te escutar inicialmente sobre esse momento em que eleições se tornam cada vez mais envolvidas numa dinâmica sobre tecnologia, sobre rede social, sobre avanços de inteligência artificial. Como é que você vê o futuro desse debate, em que o eleitor deixa de ser um elemento passivo da discussão eleitoral, em que só deposita o seu voto na urna, e passa a ser um integrante ativo da discussão na internet, e como isso gera desafios para a moderação de conteúdo? E, por outro lado, perguntar
como você enxerga esse debate na atuação do Oversight Board, já que algumas das decisões aqui tomadas pelo Conselho dizem respeito ao período eleitoral, a questões eleitorais como um todo. Começamos assim. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí con Ronaldo, con Catalina y estar con todas y todos ustedes. Sin duda, las redes sociales han revolucionado la comunicación política. No cabe la menor duda que, digamos, se han vuelto un elemento en el que la comunicación política ya no solo es unidireccional, sino puede ser bidireccional y genera grandes oportunidades de una conversación muchísimo más amplia, pero al mismo tiempo genera enormes riesgos y riesgos que de pronto se van haciendo cada vez más palpables a través de las propias experiencias. Y lo que tenemos que mirar, me parece, y eso es lo que hemos tratado de trabajar en el board, es cómo potenciar los elementos positivos, pero mitigando los riesgos que existen. Cómo potenciar esa posibilidad de comunicación, de obtener mayor información, de poder emitir un voto libre e informado por parte de los electores, pero al mismo tiempo evitar que esas redes se usen para incitar a la violencia, al odio, a la discriminación, a distribuir desinformación que puede afectar incluso la confianza en los procesos electorales. Y aquí, efectivamente, desde el board hemos tenido varios casos que han tocado las elecciones y que lo que han buscado es generar tanto, digamos, algunos aprendizajes de qué son las medidas mínimas que se tienen que adoptar en el marco de procesos electorales. Y en un año como este, en el que habrán más de 80 elecciones en todo el mundo, entre las que ya han pasado y las que están por ocurrir en los distintos países. En países muy grandes, en países más pequeños, en países donde hay unas inversiones mayores o un interés financiero mayor por parte de las plataformas, y en países que pueden tener una base de usuarios enormes, pero tienen muy poco interés financiero por parte de las plataformas. Y, digamos, hay aprendizajes específicos que hemos tenido de los casos electorales, expresamente electorales, si pensamos en el caso Trump, en el caso Brasil, en el caso Camboya, en el caso Grecia, digamos, que ahorita voy a mencionar brevísimamente, pero también hay otros aprendizajes que han sido a través del trabajo del board respecto de la obligación de las plataformas de ser más transparentes, de dar mayor claridad a los usuarios respecto de qué está permitido, qué está prohibido y cómo generar mejores formas de aplicar las propias políticas de las plataformas. Ahora, decía, han habido varios casos electorales. Empezamos en el board con el caso Trump. El caso Trump, donde se utilizaron las plataformas por el expresidente Trump precisamente para incitar, digamos, para legitimar a quienes estaban entrando al Capitolio, tomando el Capitolio en esos momentos. Y el board le dijo a Meta, en ese momento suspendieron al presidente Trump, el board dijo, está bien que se haya suspendido al presidente Trump, pero lo que no puede haber es una suspensión indefinida. Y lo que tiene que tener Meta son un mecanismo para poder enfrentar estas situaciones de crisis en la que los mecanismos ordinarios no funcionan de mejor forma. Y entonces Meta crea un protocolo de atención a crisis y mejora su sistema de penalizaciones y crea una política para cómo tratar con líderes políticos que utilizan las redes para incitar a la violencia, digamos, en momentos de crisis. Y de pronto, 2 años después, casi a la fecha, 2 años después, tenemos Brasil. Tenemos Brasil en el que nuevamente, a pesar de enormes esfuerzos que hizo Meta, que fueron teniendo a lo largo del proceso electoral para proteger el proceso electoral, tenemos un video en el que se está haciendo un llamado por parte de un general a que se tome la Plaza de los Tres Poderes, digamos, y ese no fue eliminado de la plataforma. Y esto es exactamente 2 años después de que ocurrió el caso Trump. Desde el board le dijimos a Meta, a ver, es que lo que tú tienes que tener, sabemos que hiciste grandes esfuerzos
para cuidar las elecciones, pero tienes que tener métricas para poder evaluar tus propios esfuerzos. Tienes que tener una línea de base a través de la cual ver dónde estás fallando, qué cosas tienes que cambiar para futuras elecciones, para que estos aprendizajes puedan nutrir el que no se repitan estos errores, como ocurrió del caso Trump al caso Brasil. Y los riesgos para las elecciones de quienes están buscando incitar a la violencia no solamente se dan después de las elecciones, porque tanto caso Trump como caso Brasil son líderes políticos que están incitando a la violencia después de las elecciones. Pero luego conocimos el caso de Camboya, donde el primer ministro, digamos, históricamente, era el primer ministro que más tiempo había permanecido en el poder, históricamente había utilizado las redes precisamente para incitar a la violencia, para silenciar a sus opositores políticos. Y ahí ese caso se vio como la afectación y la incitación a la violencia no necesariamente se da después de las elecciones, sino se puede dar incluso antes. Y los impactos que esto puede tener en las elecciones. En ese caso, el board le recomendó a Meta que debía de cancelar suspender la cuenta del primer ministro porque estaba utilizando las plataformas como un arma. Y eso, digamos, estaba generando unos efectos y unos impactos en el proceso democrático. Meta en esa cuestión, en eso tomó la decisión de no atender la recomendación que adoptó el board. No coincidimos con la decisión que tomó en Meta. Eso puede ser un enorme incentivo a otros líderes políticos. Pero hay principios básicos que se toman de ahí, las plataformas no deben de poder ser utilizadas para incitar la violencia, ni antes, ni durante, ni después de las elecciones. Y no pueden ser utilizadas tampoco para promover a grupos que incitan al odio, a grupos terroristas, a grupos criminales que están catalogados como personas u organizaciones peligrosas por parte de la plataforma, y que no pueden utilizar la plataforma, digamos, mecanismos para darle la vuelta a las reglas de no aparecer en las plataformas. Esto es el caso Grecia, que mencionaba, en el que un candidato promueve propaganda de su campaña política en la que dice que un hombre condenado por crímenes de odio, que está en la cárcel en ese momento, cuyo partido fue prohibido de participar en las elecciones en Grecia, apoyaba al otro partido de este candidato. Es decir, le daba la vuelta a las reglas que no le permitían aparecer en la plataforma. Esto, digamos, es un caso que ocurrió en Grecia, pero es un caso que si lo vemos en la región, tiene impactos enormes. Sería las bandas de crimen organizado transnacional, los cárteles de las drogas, pudiendo utilizar las plataformas para apoyar a candidatas o a candidatos y intervenir en los procesos electorales de los países. Digamos, pongo estos ejemplos de entrada solamente para decir, lo que hemos buscado en el board es que se tomen las medidas por parte de las plataformas para proteger el derecho de las oposiciones, de la sociedad civil, de los usuarios, de los periodistas a participar activamente en las elecciones, pero que la plataforma establezca estándares mínimos básicos que se tienen que aplicar a todas las elecciones, no solo a las elecciones más lucrativas o de los mercados más lucrativos, a todas las elecciones, para poder garantizar la integridad electoral en línea, o es decir, tomar las medidas para que no contribuya a afectar la integridad electoral las plataformas, y esto pueda minar los procesos democráticos, minar la confianza ciudadana y minar la democracia en sí misma. Y Pamela, que me parece muy interesante es que, especialmente en la decisión de Brasil, la decisión de Consejo termina con esta recomendación de que no hay métricas hoy para que se pueda hacer una avaliación sobre si la plataforma hecho bien o mal en remover un número tanto de publicaciones o de cuentas. Me parece que una cuestión que es muy importante y que aparece en todas estas, en este mosaico de decisiones que usted ha mencionado,
Primeiro que são países muito distintos. Quando se trata de Estados Unidos, Brasil, Camboja, Grécia. E por outro que nós necessitamos de métricas para compreender como as plataformas estão atuando nestas eleições, porque o debate público hoje não é informado sobre este tema. Então, me parece que acá temos uma contribuição muito prática de board sobre a necessidade que uma empresa tão grande quanto Meta se cree alguns standards que se possa fazer uma comparação incluso para compreender se a empresa criou mais atenção para uma eleição e não para outra, e por que ha hecho isso em uma eleição e não em outra eleição. Então, isso me parece súper interesante. Pero gostaria de abrir para os outros conselheiros também, se tem comentários sobre eleições. Ronaldo, você tem um mic aí? Obrigado, Carlos. Bom, boa noite a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui. Como o Cave falou, estou jogando em casa, né, Cave? Acho que as chances de vitória são maiores, será? Não sei. Meu nome é Ronaldo, pode ajudar nessa tarefa, quem sabe. Mas, pessoal, muito obrigado por estarem aqui hoje. E eu acho que o ponto que a Pamela falou é muito importante. E eu vou aproveitar para falar um pouco do aspecto institucional do Conselho de Supervisão, tá? A gente sabe que o Conselho de Supervisão, ele é um conselho que tem uma tarefa global, então ele não é um conselho de um país específico, ele foi criado para lidar com um novo tipo de problema que surge com essas plataformas que são usadas no mundo todo, e esse problema é que determinados assuntos e determinados desafios não respeitam as fronteiras nacionais. E eu estava ouvindo a Pamela falar aqui sobre todos os casos de eleições que o Conselho já analisou. Então, teve o caso nos Estados Unidos do Trump, teve o caso do Brasil, teve o caso do Camboja, teve o caso da Grécia, mas é interessante notar que, apesar de serem países completamente diferentes, alguns dos padrões se repetem entre eles. Então, são padrões que são relacionados, muitas vezes, a redes de comportamento inautêntico coordenado, que têm atuado maliciosamente para fins de propaganda, são disseminações de discurso de incitação à violência ou de ódio com relação a determinados segmentos da população. Então, é muito interessante perceber que esses fenômenos hoje não são isolados de um ou outro processo eleitoral, mas eles acabam atuando de forma, muitas vezes, até muito parecida, até uniforme, com relação a países tão distintos. E por isso que eu acho que há uma importância muito grande com relação à existência de um órgão de conselho como o nosso, porque esse órgão ele consegue enxergar além das fronteiras dos territórios nacionais e prover soluções olhando para esse contexto. Então, como a Pamela falou, esse ano a gente vai ter cerca de 80 processos eleitorais ao redor do mundo. Então, para dar conta desses 80 processos do ponto de vista da integridade dos mesmos, é muito importante que haja uma definição de parâmetros que enxerguem esses padrões e, a partir daí, proponham recomendações e decisões como que a gente tem feito. Só para complementar, você falou da parte da decisão do Brasil que fala da necessidade de você criar métricas. Óbvio, não tem como você medir alguma coisa se você não tem a base a partir da qual você faz aquela medição. Mas tem um outro ponto da decisão que eu acho que também é extremamente importante, que é o fato de o Conselho ter chamado a atenção da Meta de que o processo eleitoral ele não acaba no dia da votação, porque a campanha eleitoral acaba no dia que a eleição encerra. E só que até você assegurar a transferência pacífica de poder, você tem que considerar que você ainda está no processo eleitoral. Porque o que a gente viu também, observando esses padrões globais, é exatamente isso. Muitas vezes o processo terminou, a campanha acabou, a Meta tinha implementado um protocolo de crise para aquele país,
Só que aí acabou a eleição, bom, agora beleza, vão para casa, vão para outro lugar. E a gente chamou a atenção, falou, não, é importante que essas precauções, esses protocolos de crise, eles estejam permanentemente em atuação até a transferência completa de poder. Então, só para dar o exemplo de o porquê da importância também de uma instituição como essa para lidar com esses problemas. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo no hablo portugués, voy a hablar español despacio. Yo comparto todo lo que han dicho Pamela y Ronaldo, pero creo que hay, hablando de patrones, creo que hay una virtud de consejos independientes de moderación de contenidos como el nuestro, y es que hacen transparentes esos patrones y hacen transparentes las recomendaciones que la sociedad civil lleva haciendo mucho tiempo. El problema de las elecciones no es el problema de un elector, el problema no es que simplemente el elector deja de ser el receptor de la información y se convierte en un actor del proceso informativo. El problema no es que haya muchas personas diciendo cosas, incluso si son mentira o si son tendenciosas. Lo que el board identifica en los casos de los que hablaron Pamela y Ronaldo es que el gran problema de las elecciones proviene de una de tres fuentes. Actores influyentes, como el primer ministro de Camboya, como Donald Trump, o sea, actores influyentes que son capaces de intervenir la conversación política de una manera notable. Dos, campañas articuladas, usualmente para desinformar. Y actores ilegales, que es el caso de Grecia. Las plataformas no pueden permitir que los actores ilegales circunvalen sus prohibiciones, porque además es conforme al derecho internacional de los derechos humanos impedir que una persona que ha cometido crímenes atroces participe en las elecciones. Eso no es una violación de un derecho político en el derecho internacional de los derechos humanos. Meta acoge esa política, pero tiene que implementarla bien, de manera tal que no extienda esa prohibición a actores que no son ilegales, pero que sea capaz de aplicársela a los que verdaderamente son actores ilegales y están utilizando la plataforma para cometer crímenes, incluso en las elecciones. Entonces, esos tres actores, actores influyentes, actores ilegales y campañas, deben ser el foco de las políticas, tanto de las políticas como de los procesos de enforcement, de aplicación de Meta. Y dentro de esos tres hay factores que están todos en los casos del board y que yo creo que son los factores en los que hay que concentrarse. No es simplemente que haya una campaña, no, es que las campañas articuladas para desinformar utilizan interacciones no humanas, comportamiento inauténtico coordinado, se sirven de las decisiones de diseño de las plataformas y ahí es donde las métricas son importantes, porque no es tan gratuito que esos discursos se amplifiquen como se amplifican. Y eso se lo ha dicho el board a la compañía, públicamente. Y la compañía ha contestado que va a hacer esas investigaciones y que va a hacer esas métricas. Entonces, el hecho de que esos tres tipos de actores influyentes se sirvan de las decisiones de diseño, del comportamiento inauténtico coordinado y de las emociones que hacen que el contenido orgánico se sume vertiginosamente a esas narrativas, es donde nosotros creemos que hay que poner el foco. Y eso es lo que ha hecho el board. Cuando a nosotros nos dicen, ¿por qué tan poquitos casos? Nosotros contestamos, porque nosotros no somos simplemente un remedio para los usuarios. Eso tiene que existir. Es importante que exista debido proceso y que cualquier usuario o usuaria pueda apelar y haya un debido proceso y revisen una decisión equivocada. Pero nuestro trabajo es distinto. Nuestro trabajo es revisar las decisiones emblemáticas sobre los patrones, sobre los problemas estructurales y sistémicos que hacen que la moderación de contenidos, digamos, pueda convertirse, como decía Pamela, o en una virtud y rescatar lo bueno
digamos, la versión optimista de Internet, o que la moderación de contenidos, al contrario, haga parte de la versión más pesimista y distópica de Internet. Así que nosotros seleccionamos esos casos con mucho cuidado para poder identificar esos patrones y hacer esas recomendaciones sobre esos temas sistémicos y estructurales. E deixa eu aproveitar, inclusive, a partir de comentário que aqui traz Catalina, quando você diz que o Conselho atua para olhar uma questão sistêmica e não efetivamente servir como uma instância de apelação para os casos pontuais, eu queria voltar a falar de inteligência artificial em eleições em ratito, mas deixa eu aproveitar esse gancho para uma discussão. Nós estamos falando aqui de um board, nós não estamos falando de uma court, de um tribunal, mas é muito interessante como é esperado, de certa maneira, e aqui eu queria puxar um pouco percepções de vocês sobre a percepção que as pessoas têm de vocês. De certa maneira, se olha muito para um board e se espera que esse seja o tribunal da Meta, que esse seja um tribunal que tome decisões em, entre aspas, última instância. E talvez essa discussão tenha começado com esse olhar, até pela própria fala do Zuckerberg, que na largada fala em Supreme Court of Facebook. Então, de certa maneira, essa ideia de um conjunto de pessoas decidindo casos tal qual um tribunal existiu desde a largada. Mas não é essa a entidade que o Conselho é hoje. Mas, de certa maneira, nós falamos de casos, nós falamos de decisões, e vocês são conselheiros e não juízes. Mas eu gostaria muito de ouvir de vocês como vocês percebem a maturação, o desenvolvimento dessa ideia de um board, mas não uma court, de um conselho e não de um tribunal. Porque eu tenho certeza que, do outro lado, na compreensão pública, quando vocês são associados a um tribunal, eu trago uma série de elementos juntos, como devido processo, apelação, contraditório, fundamentação. Alguns desses elementos estão presentes na atuação de um board, outros não. Queria fazer essa pergunta, desculpe pela pergunta tanto quanto abstrata, mas queria ouvir um pouquinho de vocês. Como vocês veem esse papel do conselho e não de um tribunal? E o quanto isso, às vezes, pode causar situações de loss in translation, situações de má compreensão sobre o papel do conselho. Quem gostaria de começar? ¿Yo puedo comenzar? Es una gran pregunta porque yo creo que nosotros mismos, por lo menos el primer año, estuvimos explorando nuestra propia naturaleza. Estuvimos encontrando nuestro lugar en el mundo. ¿Qué somos? Y encontramos un lugar, bueno o malo. Ustedes son mejores para juzgar que nosotros. ¿Cuál es ese lugar? Ese es un lugar sui generis, único en el planeta. ¿Qué tiene de sui generis? Por un lado, se parece a un tribunal. ¿Por qué? Porque Meta genuinamente nos entregó una parte de su poder. Una parte mínima, pero nos entregó esa parte del poder. Meta ha cumplido el 100% de las decisiones que nosotros hemos tomado. Y algunas no está de acuerdo y las cumple. Y por lo menos la mitad de las recomendaciones han sido genuinamente implementadas. Hay otras que están en proceso de implementación y algunas ha dicho, estas no las vamos a implementar. Y todo eso es público, ese diálogo es público. Y eso no es poco. Entonces, somos un órgano de adjudicación que ejerce una especie de contrapoder. Hay un check and balance con Meta. Y eso, pues, eso es exótico en las plataformas, en realidad. Y por eso tenemos esa naturaleza de tribunal. Adjudicamos de conformidad con el debido proceso, con decisiones razonadas, con un marco jurídico que son las políticas de Meta, pero encima el derecho internacional de los derechos humanos, que es un discurso global, es el único que podemos usar para hacer moderación global de contenidos, y eso nos da una naturaleza de un tribunal, pero es un tribunal que recomienda
transformaciones de políticas. Es un tribunal que no se limita a resolver el caso concreto e incluso en algunos casos mira el caso concreto a la luz del sistema. Eso ya lo dije hoy en una reunión que tuvimos. Muchas veces en la moderación de contenidos es más importante el impacto sistémico de la decisión que la justicia del caso concreto. Si la plataforma prohíbe una palabra racista que hace daño, que de manera agregada produce segregación y dolor y viola derechos fundamentales, el board ha dicho, a pesar de que el contenido concreto no produzca un daño, porque en realidad el contenido es emitido por una usuaria que tiene 15 seguidores de su familia, sí usó el término racista, pero nadie puede demostrar que eso produce un daño concreto, ahí se quedaría el juez. Nosotros decimos, no importa. Es razonable que la compañía prohíba ese término siempre y cuando haya un análisis de derechos humanos robusto detrás de la prohibición. O sea, que la prohibición realmente sea legal, que busque una finalidad legítima, que sea concreta, que sea específica, que sea proporcionada, que sea necesaria para lograr el fin legítimo perseguido. Entonces, no importa que el contenido no viole, miramos la política y recomendamos ajustes a la política, o recomendamos ajustes a la transparencia, o recomendamos ajustes a la implementación de la política, y eso nos hace de una naturaleza distinta. Eso no lo hacen los jueces. El juez se quedaría en el caso concreto. Si ese contenido no produce un daño, el Estado no puede sancionar a esa persona. Nosotros vamos más allá del caso concreto. Nosotros pensamos la política de manera sistémica y hacemos recomendaciones de políticas, de aplicación, de transparencia, y eso hace que nuestra naturaleza sea una naturaleza distinta a la naturaleza de un órgano judicial. Y eso es lo que hemos estado tratando de construir. Y si ustedes leen las decisiones, se dan cuenta que hay tensiones dentro del board. O sea, nosotros mismos discutimos entre nosotros para lograr, otra vez, mantenernos en ese lugar en el mundo. ¿Cuál es el lugar que queremos habitar y qué queremos influenciar más allá de las políticas de Meta? Já ia quase falar espanhol aqui, espera aí. Mas eu estou ficando confuso já com as línguas. Mas, Catalina, eu acho que o seu ponto é muito importante e dando a resposta à sua pergunta, CAF, que é qual é esse lugar, né, do Conselho? Você e eu, nós participamos ao longo de 20 anos da tentativa de se construir algum foro global que pudesse dar conta desses novos problemas que a gente viu surgir com a internet. A gente já tentou construir um Internet Bill of Rights, pelo menos umas 15 vezes. A gente participou do IGF, que é o Internet Governance Forum, por 15 anos seguidos, em todas as edições. A gente participou de vários outros fóruns das Nações Unidas. Participamos há 10 anos atrás do Net Mundial, que até conseguiu reunir e fazer uma carta de consenso na época do Snowden, mas nenhuma organização emergiu, né, a partir desse lugar. A primeira organização que conseguiu emergir com poder vinculante do cenário global é o Oversight Board. Como a Catalina bem disse, é uma fração muito pequena e específica de questões que o Oversight Board lida, mas ele tem essa característica de ter dois componentes. Um, ele é global, e o segundo componente, as decisões que ele define são vinculantes com relação ao Instagram, ao Facebook e ao Threads. Então, isso parece assim, interessante, é o primeiro modelo, então, nesse sentido, ele é um experimento institucional, é uma instituição que surge para lidar com um novo tipo de problema e, mais importante, uma instituição independente, né, vale a pena a gente sempre enfatizar, nem eu, nem a Catalina, nem a Pamela, nós não trabalhamos para a Meta. A gente trabalha para uma outra organização constituída separadamente, que é financiada por um trust que recebeu recursos de forma irrevogável.
Todos nós três temos mandatos, a gente não pode ser demitidos, né, se a gente desagradar a empresa, e, mais do que isso, a gente, por ter essa independência, não precisa tomar decisões que levam em consideração, por exemplo, a maximização de lucro dos acionistas da empresa. Isso, para mim, tem um nome. Esse nome é ESG, governança corporativa. Muita gente fala hoje, né, de ESG e da importância disso. Só que, para você criar ESG de verdade, você precisa ter essas proteções institucionais, porque, senão, você cai no mesmo lugar, que é esse lugar onde você, muitas vezes, vai estar preso, né, a um imperativo econômico, a um imperativo de mercado, onde você não consegue olhar para aquelas questões fora dele. E, no nosso caso aqui, e esse eu acho que é um ponto que nos aproxima de um tribunal, nós temos as garantias institucionais para tomar essas decisões. E, só para concluir, eu acho que a Catalina falou da questão do impacto, né? Vou falar em primeira mão só alguns números desse impacto. Como eu disse, a nossa atuação é muito específica, num nicho específico, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto que ela provoca. Tá? Então, por exemplo, um dos nossos casos teve a ver com protestos na Rússia em favor do Navalny. E, nesse caso, independente do caso específico, o board ele notou que, muitas vezes, conteúdo legítimo estava sendo removido da plataforma por causa de uma pequena frase ou um pequeno elemento que poderia ser contrário aos termos de uso. Então, o conteúdo inteiro caía por causa dessa pequena frase. Então, nós recomendamos à Meta de que ela deveria obter mais nuances por parte dos usuários para entender o que aquela pequena frase significaria com relação ao conteúdo, para que os usuários tivessem a oportunidade até de explicar a legitimidade do que estava sendo postado. Num período de 3 meses, que a gente fez a métrica agora, a gente teve 100 milhões de peças de conteúdo recebendo a notificação da Meta para obter informações adicionais. Pessoal, 100 milhões de conteúdo, por trás de cada conteúdo existe uma pessoa. Tá? Então, a gente está falando aqui, potencialmente, de um número muito grande de pessoas. Desses, a gente teve 20% dos usuários que iam postar um conteúdo com a frase problemática, tomando a decisão de não postar. Não porque eles tenham sido o conteúdo retirado, mas simplesmente que, ao ser alertados de que haveria um possível problema, 20% voluntariamente disseram, não, a gente não vai postar, porque, eventualmente, o conteúdo era ofensivo. Tá? E 80% defendendo o próprio conteúdo, dizendo, não, esse conteúdo é importante porque ele é um protesto, ele é importante porque ele é uma sátira, e assim por diante. Então, só para terminar o ponto que a Catalina mencionou, o impacto dos casos da Meta, quando você mede isso no número de pessoas afetadas ao longo da plataforma, é muito significativo. E por isso que eu acho que essa analogia com o tribunal ela é interessante como uma base de comparação, mas a gente tem, de fato, uma natureza distinta e ocupamos hoje esse lugar único de ser, basicamente, a única instituição que emergiu para lidar com problemas que são de natureza global. Hoje não tem outra com capacidade de tomar decisões vinculantes. Somos a única, ainda que sejamos uma muito específica no nosso mandato. Perfeito. Não sei se Pamela tem comentários. Pamela, se quer... Solamente sumaría, yo comparto lo que se ha señalado y creo que hay un punto que vale la pena enfatizar. No solamente es, lo decía Catalina, lo que se busca no nada más es la decisión al caso concreto, sino el impacto sistémico, pero también entender qué factores influyen en una determinada situación. Por ejemplo, intervenciones de gobiernos para pedirle a las plataformas que bajen contenidos,
que bajen contenidos, pero no necesariamente porque violan las leyes locales siquiera. Que bajen contenidos porque se alega que violan las normas comunitarias. Entonces, digamos, se va más allá de las propias leyes locales para generar remociones de contenidos por parte de las plataformas, para silenciar a usuarios dentro de las plataformas. Se busca, ya se decía antes, cuáles son estas decisiones de diseño que influyen en la difusión de ciertos contenidos, es decir, los algoritmos de las plataformas, las recomendaciones de las plataformas, incluso las políticas de advertising, las políticas que se tienen para que se puedan promover contenidos pagándole a las plataformas. Eso en estricto sentido no está en el ámbito de competencia del board. Y sin embargo, en el caso de Brasil, dijimos, a ver, además de los otros problemas que tienes que verificar y dar métricas para ellos, no solamente es para cómo aplicas tus políticas, sino también cómo se aplican las reglas de los anuncios pagados. Digamos, cómo estos incentivos económicos también impactan en la moderación de contenidos. Y esto se logra y a partir de contar con un board que es muy diverso. Efectivamente, tenemos visiones distintas al interior del board, pero ¿cómo no va a haber visiones distintas de alguien que es de Senegal, con alguien que es de México, con alguien que es de Brasil, con alguien que es de Estados Unidos, alguien que es de Hungría? Digamos, la propia diversidad del board lleva a que tengamos puntos de vista, pero esa también es la riqueza del board, porque es lo que permite que el board junte ciertas visiones y pueda generar impactos dentro de la compañía que tengan un efecto a escala, es decir, que no solamente apliquen para el caso de Colombia o el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, sino que la recomendación que se dé en los respectivos casos pueda tener un impacto mayor que parta de las realidades distintas que existen en las regiones, de los impactos diferenciados que una misma decisión puede tener. Y creo que estas son particularidades que tiene el propio board en su naturaleza y en su funcionamiento. Vale. E uma questão que é super interessante, e pessoal, só para pontuar como nós vamos funcionar aqui, regras da casa. Eu vou fazer mais uma rodada e aí queria abrir para perguntas. Então, vou só fazer mais uma pergunta, mas só um ponto que me chama muita atenção na fala dos conselheiros é que a gente olha para essa natureza, um tanto quanto sui generis do Comitê de Supervisão, e quanto mais decisões a gente tem do Comitê de Supervisão, mais próximo também chega o dia em que a gente vai começar a ver o efeito em que essas decisões chegam no judiciário. E esse é um ponto que é super interessante. Eu provoquei os conselheiros e conselheiras sobre a ideia de vocês serem um tribunal, mas em algum momento vocês tomam decisões que vão acabar sendo citadas pelos tribunais, que criam referência para os tribunais. E eu tenho muito interesse, como pesquisador, em entender como é que essa dinâmica vai funcionar. Porque, de certa maneira, vocês estão olhando apenas para a meta, mas criando standards para essas plataformas que são muito presentes, com um número muito expressivo de usuários. E, de certa forma, vai ser interessante ver esse diálogo Oversight Boards e judiciário, quando se olhar para casos que transcendem a plataforma. Mas eu queria fazer uma pergunta para todos, e essa é a minha última rodada em que eu aqui, de certa forma, controlo um pouco a temática. Já vamos abrir para perguntas de todos e todas que aqui estão. Mas eu queria ouvi-las e ouvi-los sobre o futuro da tecnologia impactando a maneira pela qual redes sociais funcionam e como isso vai fatalmente chegar ao Conselho. E aí me preocupa em especial inteligência artificial, que eu acho que é um tema que, de certa forma, existe uma atenção importante para eleições e como o debate que hoje o board faz sobre comportamento coordenado inautêntico, de certa forma vai se ligar ao turbo com comportamento inautêntico sintético, cada vez mais sendo ligado com produção de conteúdos criadas por IA. Então, Ronaldo diz, realmente, do outro lado da publicação tem uma pessoa. Mas talvez o futuro da rede social seja que
atrás da publicação esteja uma IA. Então, a IA me parece que vai impactar o olhar do Conselho tanto naquilo que é postado, como também em quem posta. E acho que essa vai ser uma discussão interessante. E também não poderia deixar de sair dessa conversa sem fazer, nessa pergunta sobre o futuro de tecnologia, um olhar sobre metaverso. Porque me parece que o trabalho do Conselho para o futuro sobre metaverso vai ser menos sobre publicações e mais sobre comportamentos. Porque se hoje o Conselho olha para Facebook, Instagram e Threads, nós estamos falando de lugares em que as pessoas publicam, falam alguma coisa. Mas quanto mais a gente caminha para espaços de realidade virtual imersiva e, enfim, o metaverso, eu consigo ver que no futuro o board vai falar sobre comportamentos. E moderar comportamentos não é igual moderar conteúdo, não é igual moderar publicação. É uma intervenção sobre um espaço. E aí costumam brincar que a moderação no metaverso parece muito mais com uma polícia do que com uma revisão de conteúdos. Então, gostaria muito de escutá-los sobre como vocês veem essas transformações tecnológicas impactando o futuro do trabalho do board. Oferecer aqui essas duas janelas, de IA e metaverso. Fiquem à vontade para pegar o que lhe parecer mais apropriado, ou qualquer outra tecnologia que lhe pareça que muda de maneira substancial a forma pela qual vocês veem o debate sobre moderação de conteúdo e, em especial, o trabalho do Conselho mais adiante. Quem começa? Quer começar, Ronaldo? Vai lá. CAF, AI, obviamente, está no centro das preocupações e do que a gente tem feito, tá? Há poucas semanas atrás, o Conselho tomou uma decisão sobre um conteúdo manipulado envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e esse conteúdo mostrava o Biden fazendo uma coisa que ele não fez, insinuava que ele estaria colocando as mãos de forma inapropriada numa neta dele, mas, na verdade, ele estava simplesmente colando um adesivo na neta dele, mas o conteúdo foi manipulado para parecer que aquilo estava sendo feito de forma não apropriada, tá? E, obviamente, o conteúdo estava sendo usado no contexto eleitoral para chamar ele de pedófilo e coisas piores, tá? E, nesse contexto, o Conselho tomou, talvez, a primeira decisão relacionada a conteúdo sintético e conteúdo manipulado. E não só a gente tratou do caso Biden, mas a gente fez uma série de recomendações para a Meta com relação a como tratar conteúdo manipulado, seja por AI ou deepfake ou cheapfake, tá? Então, quais foram essas recomendações? Primeiro, mudar os termos de uso da Meta, porque eles só cobriam conteúdos que colocavam alguém para falar algo que não tinha falado. Então, era basicamente manipulação de voz. Nós sugerimos que deveria mudar para também incluir colocar alguém para fazer algo que a pessoa não tinha feito. Então, também ações, tá? Segunda recomendação é rotulagem, o que a gente chama de labeling, né? Que conteúdo manipulado, editado por AI ou sintético, teria que ter um selo que aponte que aquele conteúdo é forjado, tá? Então, a gente adotou a recomendação de labeling. Muito interessante, porque assim que a nossa decisão foi publicada, a Meta respondeu no dia seguinte, dizendo que iria implementar as decisões imediatamente, inclusive na parte de labeling, que eu acho que é fundamental, né? Nem a lei do Brasil, nem de vários outros países ainda chegou lá especificamente. E, curiosamente, no dia seguinte, outras empresas, como é o caso da OpenAI, anunciaram que também iam fazer a mesma coisa. Então, é muito interessante porque essa sequência de eventos ela foi iniciada a partir da decisão
do Conselho de Supervisão. Então, especialmente com relação a novas tecnologias, eu acho que a gente tem um papel essencial a cumprir. E eu acho que, quando você fala do metaverso e de AI, isso não vai diminuir o trabalho do Conselho e nem vai tirar a importância do trabalho que faz. Pelo contrário, eu acho que o trabalho vai ser ainda mais importante, porque é exatamente com relação a tecnologias novas que não existe ainda uma bússola, não existe um caminho traçado. E é exatamente nessas questões que eu acho que o Conselho ele é valioso para construir esse caminho. Solamente sumar para abrirla a las preguntas. Efectivamente se tiene la decisión de Biden que genera una regla para poner etiquetas a los contenidos manipulados, pero que no significa que no puedan haber otras violaciones por la manipulación de contenido. Es decir, si con la manipulación de contenido se violan otros estándares comunitarios, eso puede llevar a la remoción de los contenidos, lo cual también es fundamental, porque el hecho de que un contenido sea manipulado en sí mismo no necesariamente genera un daño, pero sí lo puede generar. Digamos, no excluye el que se pueda generar un daño. Y segundo punto, a ver, me parece que uno de los grandes retos que existen no es el análisis de los comportamientos en las redes, pero no necesariamente solamente el comportamiento visto desde el metaverso o de este otro tipo de tecnologías inmersivas, sino el propio comportamiento en el uso de las redes. Ya se señalaba el comportamiento inauténtico coordinado que lleva a amplificación de campañas de desinformación, como se vio en el caso de la PAO, la opinión de política de COVID, en la que se vio que las campañas de desinformación del COVID eran campañas coordinadas que llevaban a amplificar estos contenidos, como se ha visto en el caso de Brasil, por ejemplo, que se señalaba, organizaciones de la sociedad civil nos dijeron, a ver, es que hay campañas coordinadas y de pronto sacar un contenido particular específico es absolutamente insuficiente para atender el problema. Se tiene que ver el comportamiento en su conjunto, que puede juntar comportamiento inauténtico con comportamiento auténtico u orgánico. Y el análisis que se haga de las propias políticas de Meta tiene que tener en cuenta estos usos que se le están dando a las plataformas, porque tienen un impacto en el efecto, en particular el efecto negativo que pueden tener determinados contenidos que vistos en aislado podrían no ser particularmente problemáticos, pero vistos en conjunto generan un efecto que, requiere de una atención y requiere de de medidas distintas por parte de las plataformas. Hay un tema que señaló Ronaldo que a mí me parece clave, que es evolucionan esas tecnologías y entonces el metaverso, que no es solo la moderación de contenidos, sino que es la moderación de contenidos en tiempo real. No es simplemente sancionar a quien comete una violación, sino evitar que cometa la violación es increíblemente complejo. Y en inteligencia artificial generativa, pues, los grandes críticos lo que señalan, dicho de manera muy sencilla, es la inteligencia artificial generativa evoluciona más rápido que lo que nosotros evolucionamos como especie. Y por eso no somos capaces de prever las consecuencias de lo que puede suceder. ¿Quién puede estar atento al impacto del metaverso o de la inteligencia artificial generativa en estas grandes compañías? Los dueños de las compañías que están preocupados por su negocio, los estados, en un mundo en el que cada vez tenemos menos democracias, pero además en el que el derecho llega tarde, porque el derecho llega tarde. Entonces, las compañías deberían tener todas consejos independientes de supervisión con expertos
que no dependan de la voluntad del dueño de la compañía, sino que realmente sean personas que tengan la capacidad y la independencia para poder decir, eso que usted está haciendo es equivocado. Ese código de policía que usted está redactando para el metaverso es equivocado. No cumple con los derechos humanos. Es exagerado o es incompleto o no tiene perspectiva de género o lo que sea. Esos sistemas de inteligencia artificial con los que usted está experimentando son arriesgados. Y un poco, por ejemplo, tomar los principios que Europa acaba de aprobar, que a mí me parecen realmente maravillosos en materia. Hay algunos que no comparto y hay otros que no entiendo, pero los que entiendo, la mayoría los comparto, sobre regulación de inteligencia artificial. Pero como el derecho llega tarde y como los dueños están interesados en el negocio, tendría que haber más consejos de estos, muchos más, distintos, que pudieran conversar entre ellos, que pudiéramos aprender del otro, que nos pudiéramos hacer autocontrol y que controlaran a estas grandes plataformas. Não, perfeito. Muito obrigado às conselheiras e o conselheiro, e em especial esse último comentário sobre donos de grandes empresas de tecnologia e o papel do conselho. Acho que ressoa especialmente aqui no Brasil, enfim, quando um dono de uma grande empresa de tecnologia se tornou muito vocal, inclusive, sobre o nosso contexto político local. Então, de certa maneira, acho que esse tipo de contribuição no contexto brasileiro ainda gera uma outra camada importante do papel que um conselho independente pode ter quando se olha o contexto no qual redes sociais e seus donos podem ingressar em agendas domésticas. Pessoal, eu queria abrir para perguntas. E aí fiquem muito à vontade, como a gente tem a tradução, como for mais confortável para vocês. Se quiserem fazer em inglês, se quiserem fazer em português, em espanhol, mas queria abrir essa oportunidade para que a gente possa fazer uma interação com os nossos panelistas. Temos perguntas? Lá atrás vou pedir só para você diga seu nome e fale no microfone. Boa noite, meu nome é Luiz Scarpino, cumprimento vocês pela iniciativa de se colocar à disposição para esse diálogo muito aberto. Fiquei muito feliz pelo currículo e pela competência dos conselheiros que aqui estão. Vejo com muita seriedade o papel que fazem. Há uma preocupação muito corrente na sociedade civil e na academia de que as medidas que a Meta vem adotando são muito insuficientes diante dos desafios que vêm sendo impostos. Críticas essa semana das eleições na Índia, em que se acusa da Meta ser muito leniente com publicações pró-primeiro-ministro e também para discursos de ódio contra minorias, contra grupos religiosos. E aí, pegando gancho um pouquinho no que foi falado sobre a regulação da inteligência artificial na União Europeia, eles batem muito o ponto do dever de diligência baseado em riscos, que eu acho que esse é um ponto que nós temos que caminhar, que, de uma certa forma, o Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil, está direcionando através dessa última resolução para a propaganda eleitoral nesse ano. Pergunto aos conselheiros, primeiro, vocês não acham que vocês são muito poucos diante dos desafios daquilo que vocês são? Primeira pergunta. Segunda, vocês não acham que a Meta não está fazendo investimentos suficientes na moderação de conteúdos, pensando em outras línguas que não na língua inglesa? Terceira pergunta, de que maneira que vocês veem, como conselheiros, medidas preventivas adequadas para evitar, por exemplo, discursos de ódio, mas também ataques à integridade do processo eleitoral, que não é alguma coisa, como eu posso dizer, corriqueira, ou que acontece, que está acontecendo de forma isolada. Nós vimos que é um movimento coordenado mundialmente. Então, deixo esses 3 pontos de indagação. Honestamente, eu fico feliz e gostaria que vocês dessem uma luz de esperança, nesse momento de desesperança que aqui enxergo. Obrigado, Luiz. Deixa eu fazer uma rodada, ver se temos mais perguntas
até para que a gente possa aqui prestigiar o tempo de todos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer escutar a Catalina, a Pamela, Ronaldo, CAF. Meu nome é Chiara, eu trabalho no ITS. E eu tenho duas perguntas, são duas curiosidades como pesquisadora da área. A primeira é a seguinte: quais são os parâmetros para a escolha de casos no Oversight Board? Esses parâmetros, hoje, eles são públicos e objetivos? Vocês entendem que esses parâmetros são objetivos? Que essa é a grande dúvida, né? Como esses casos vêm sendo selecionados? Essa seleção, ela tem um parâmetro objetivo e público? E a segunda pergunta é a seguinte: há normas gerais consideradas base para a análise dos casos? Porque são casos de várias nações. Estamos lidando com várias culturas e várias jurisdições. O grupo como um todo é um grupo heterogêneo, mas dentro do Oversight Board vocês têm normas, que seriam as normas centrais, que no Brasil a gente tem a Constituição Federal. No Oversight Board há uma norma central, base, como parâmetro geral? Obrigada. Perfeito, obrigado, Chiara. Temos aqui na frente. Boa noite. Sou a Gabriela, do Redes Cordiais, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma pergunta um pouco sobre quais são os parâmetros para a composição do board. Se tem algum tipo de intervenção, a sociedade civil participa um pouco dessa composição, como é que é feito, enfim, não sei como é que é essa convocação. E entender um pouco também quais são as recomendações que vocês têm visto nos últimos, acompanhado nesses casos que vocês têm mencionado recentemente, desses atores que têm feito, né, um grande ruído, né? E aí a gente tem grandes influenciadores no Brasil que têm participado um pouco dessa desordem informacional. Então, como a gente pode pensar nas recomendações para esses atores em específico? Assim? Obrigada. Perfeito. Só para verificar, só temos mais uma pergunta lá atrás. Então, Pedro, vamos pegar a sua pergunta, que aí a gente volta e faz uma rodada para todos e organiza as perguntas. A gente tem algumas perguntas que são sobre procedimento, algumas perguntas sobre uma análise de contexto e funcionamento do board. Obrigado. Meu nome é Pedro Lana. Eu queria agradecer, antes de tudo, a exposição e o tempo que vocês dedicaram para isso. Muito obrigado. E queria aproveitar a pergunta que a Chiara fez, que eu tinha feito algumas anotações, e duas são muito alinhadas com a dela. A primeira, que é quase no sentido contrário, existindo essas normas gerais, também como que é levado em consideração as interpretações que as agentes de moderação de conteúdo locais fazem a partir da cultura jurídica locais dela, por exemplo, a amplitude da liberdade de expressão, que é algo que é sempre comentado, né, mas mais precisamente a minha preocupação é até onde vai uma limitação, uma exceção de um direito autoral, por exemplo, que vai mudar bastante, né, de país para país. A gente tem essa influência muito grande nesses sistemas do copyright dos Estados Unidos. E, aproveitando esse último ponto, também em relação a quais parâmetros para as escolhas de casos, uma coisa que era uma dúvida pessoal minha, era em relação a uma coisa que sempre aparece, né, historicamente nas discussões jurídicas, essa relação entre liberdade de expressão e o conflito com os direitos autorais, e se isso em algum momento apareceu, já foi levado para o Oversight Board, se teve alguma discussão relevante nesse ponto, claro, não para chegar a uma decisão, né, mas se foi um ponto levantado em algum momento. Obrigado, Pedro. Então, só para facilitar a vida dos nossos panelistas, temos aqui, enfim, e seria interessante ouvir vocês sobre uma visão sobre composição do Conselho, muitos poucos, para poucos casos, qual é o resultado disso, como vocês veem a questão sobre discurso de ódio, discursos que são problemáticos na plataforma, um olhar sobre seleção de casos, e aí passando uma parte mais procedimental, né? Seleção de casos e a legislação ou as regras que vocês adotam, tanto num olhar sobre, claro, direitos humanos, mas também o contexto local, como é que ele aparece nos casos como um todo. E dali costuramos
essa visão, tanto sobre processo, mas também sobre conteúdo. Como começamos? A ver, yo voy a empezar, voy a facilitar la vida agarrando las electorales, van a ser las más fáciles de agrupar en una. ¿Mete, invierte lo suficiente? ¿Hay suficientes garantías? Yo creo que no. Y creo que lo que el board ha insistido es que tiene que invertir lo suficiente, tiene que generar las garantías y ha establecido parámetros precisamente para ello. Se han dado recomendaciones que colocan a Meta en una mejor condición para poder enfrentar estos contenidos problemáticos, estos contenidos de discurso de odio. Digamos, pareciera que, por ejemplo, la recomendación de las métricas en las elecciones, pues es solamente datos, números. Porque ¿eso en qué va a incidir? Es que eso coloca una línea de base sobre lo que se espera de Meta en las distintas elecciones, precisamente para que no hayan mercados más beneficiados y mercados menos beneficiados, que no tengan digamos, una atención mínima de base respecto de las distintas plataformas, que no solamente sean los contenidos en inglés los que reciban una mayor atención, que hayan unas inversiones mayores en contenidos distintos al inglés. El que incluso algo que pareciera tan básico, que fue materia de una recomendación, de las primeras recomendaciones que emitió el board, que los estándares comunitarios estuvieran traducidos a los distintos idiomas en los que se utilizan, de quienes utilizan las plataformas. Algo tan básico que se ha avanzado muchísimo. Hay 80 y tantos idiomas más en los que se han traducido los estándares comunitarios a lo largo de este tiempo. Pero, digamos, lo que el board ha buscado es generar las recomendaciones para que las plataformas de Meta estén en mejores condiciones de garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades durante las elecciones. Digamos, ¿ha hecho lo suficiente en este momento? No. ¿Tiene los elementos para hacerlo? Me parece que sí. ¿No somos nosotros demasiado pocos? Me parece que yo coincido con Catalina el que no necesariamente para las distintas plataformas no tiene que haber un consejo que atienda a todas las plataformas. Me parece que sería absolutamente insuficiente. Pero lo que sí se tiene que buscar es esta diversidad para tener miradas distintas en cómo se atiende un determinado contenido. Porque precisamente eso es lo que permite atender las problemáticas a partir de una lógica global, a partir de una lógica de los impactos que se van a tener en distintos lados. Y estos elementos precisamente que se establecen van más allá de las legislaciones específicas que efectivamente cambian de país a país. Las leyes electorales son muy diversas en los distintos países, pero los principios básicos que se tienen que garantizar en torno a las elecciones son los mismos. Pueden haber reglas específicas. Hay países donde no se pueden, por ejemplo, haber propaganda electoral los últimos 3 días antes de la elección, otros que es la semana anterior a la elección, otros, digamos, pueden haber reglas muy particulares a cada estado. Pero, digamos, esa no es la parte problemática del uso de las redes sociales en el contexto de las elecciones. Y precisamente los parámetros que se han buscado establecer tienen que ver con esas condiciones más problemáticas que pueden tener una incidencia directa en los procesos electorales y que han generado afectaciones que por vías democráticas pueden haberse contrarrestado, pero que no dejan de ser problemáticas para efectos de la democracia en los distintos países. Digamos, y esos parámetros es lo que se busca generar para dar estas garantías mínimas a los usuarios de las distintas plataformas y que además pueden ser retomadas por otras plataformas precisamente porque no tienen que ver con no solamente tienen que ver con una política específica de la plataforma o con un caso muy concreto, sino que tienen que ver con la lógica que está detrás y lo que se busca proteger
para garantizar los derechos de las personas usuarias de las redes sociales. Obrigado, Pamela. Ronaldo e Catalina gostariam de pegar perguntas que olham para como selecionam casos, quais são as regras e como olham o contexto. ¿Cómo seleccionamos los casos? Nosotros tenemos 7 prioridades que identificamos como miembros del board: género, minorías, elecciones, situaciones de crisis, tratamiento justo a los usuarios. Y en virtud de esas 7 prioridades, identificamos en las apelaciones los casos que nos pueden permitir tomar decisiones con impacto sistémico. No es fácil hacerlo porque recibimos un inmenso número de apelaciones, el equipo no es muy grande, pero hacemos un esfuerzo para identificar dentro de esas prioridades los casos que nos permiten tomar decisiones con impacto sistémico. Y entonces, por ejemplo, en género, en defensa de las mujeres, hemos seleccionado casos que nos permiten recomendarle a Meta amplificar la voz de las mujeres que está siendo inadecuadamente silenciada por políticas inadecuadas o por procesos de enforcement inadecuados, pero que también nos permiten recomendarle a Meta que proteja a las mujeres frente a la violencia de género. O sea, la doble dimensión: proteja la voz de las mujeres para denunciar la violencia y al mismo tiempo proteja a las mujeres frente a la violencia de género. Entonces, identificamos este tipo de casos en la prioridad género. Quisiéramos que las organizaciones de la sociedad civil hicieran litigio estratégico frente al board, porque son las organizaciones de la sociedad civil las que identifican dónde están los problemas más sensibles en sus respectivos grupos o comunidades. Ahora, en cuanto a las reglas que usamos para tomar las decisiones, Meta tiene un conjunto de políticas. Esas son las reglas básicas. La primera pregunta es si Meta actuó de conformidad con sus propias políticas. Pero la segunda pregunta que nos hacemos es si sus políticas y su decisión está conforme al derecho internacional de los derechos humanos. No nos preguntamos si está conforme a la primera enmienda a los Estados Unidos, porque ese es un país, uno, pues es grande y es importante, pero es un país. Hay otros países que tienen leyes democráticas en materia de libertad de expresión que son distintas a la primera enmienda: Brasil, Alemania, Colombia. Nosotros en América Latina tenemos una tradición más europea. Y esa tradición europea no viola la libertad de expresión, no viola el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso nosotros no tenemos en cuenta una legislación, un referente, porque somos un consejo global, como se ha repetido aquí varias veces. Así que nuestro referente es el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que aplica a los países civilizados que lo han firmado. Y con esa luz miramos las políticas de Meta y miramos las decisiones concretas. Ahora, el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no se aplica de la misma manera en una relación entre el Estado y un particular a una relación entre una empresa y un particular. Y yo creo que ese es el desafío intelectual, jurídico, más importante del board. Hay unos desafíos técnicos. Nosotros tenemos que entender de aplicación de contenido, de aplicación de las políticas, tenemos que entender de inteligencia artificial. Pero el desafío jurídico más bonito, por decirlo de alguna manera, más interesante, es cómo aplicar un conjunto de derechos humanos que fueron hechos para domesticar a los estados, cómo aplicárselo a las empresas, que no son estados y que pueden hacer cosas que los estados no pueden hacer. Entonces, ahí esas reglas tienen modulaciones que están de alguna manera en los casos del board y es una doctrina que estamos empezando a construir. Y finalmente, sobre el discurso de odio. Pues el problema del discurso de odio en la plataforma o en las plataformas no es distinto al discurso de odio offline por su velocidad y por su escala. Entonces, uno no puede aplicar exactamente las mismas reglas que utiliza para controlar el discurso de odio offline. Si alguien se para aquí en la esquina, en una plaza, y grita algo, pues seguramente el Estado no podrá tomar decisiones drásticas, pero sí son
millones de personas en comportamiento inauténtico coordinado, utilizando sistemas de inteligencia artificial con la intención de engañar al público para dañar a un sector de la población o para hacer que los electores voten de manera desinformada, o para hacer negocios y vender, por ejemplo, curas alternativas al COVID que no tienen ningún sustento científico, ahí, no solo en discurso de odio, sino en otro tipo de contenidos, lo que hay es que tener en cuenta esos factores adicionales, como la velocidad, como la escala, que tienen que ver con quién, nuevamente, quién es el que emite el contenido. Nosotros tenemos un caso sobre Brasil de COVID, muy interesante, porque quien emitió el contenido era un consejo médico, que era ustedes tienen una figura particular, que son unos consejos médicos que se asocian a entidades estatales. Y ahí, por ejemplo, el board dijo, las entidades estatales y los funcionarios públicos tienen responsabilidades especiales. Un funcionario público no puede andar por la vida mintiendo sobre temas de salud. Y si anda por ahí mintiendo sobre temas de salud, la plataforma puede remover el contenido legítimamente. Y eso no es una violación de la libertad de expresión, según un consejo global. Y esa es la importancia de la diversidad. Entonces, discurso de odio, miradas globales, derecho internacional de los derechos humanos, consideración de factores diferenciales como la velocidad y la escala, el emisor de la información, el impacto de la información, pues son algunas cosas que podría decir. Vale. Muito obrigado, Catalina. Ronaldo, se quiser contribuir para esse... Caf, muito rápido, só para a gente ir para a reta final aqui, mas eu acho que sobre a questão, né, do conselho e da suficiência ou não, né, eu acho muito interessante, por exemplo, pega o tema de inteligência artificial, que eu acho que está agora sendo muito falado. Mais ou menos 6 meses atrás, a gente recebeu aqui no ITS a visita do Sam Altman, que é o fundador da OpenAI. E a gente acabou participando de vários eventos, tivemos uma conversa específica com ele sobre a questão de governança da inteligência artificial. E ele falou para a gente, fala isso ao redor do mundo, né? Ele fez uma viagem no mundo todo, repetindo a seguinte visão dele, de que ele acha que a inteligência artificial é um problema global, a gente está falando sobre isso aqui, e que seria preciso constituir uma agência multigovernamental ao nível de mundo, similar à Agência Internacional de Energia Atômica para regular AI. Então, ele acha que a AI não deveria ser regulada ao nível dos Estados nacionais, até porque ele acha que isso não vai funcionar, mas que é preciso criar uma agência multigovernamental para a regulação de AI, similar à AEIA. A chance disso acontecer no mundo de hoje é 0, tá? Talvez até abaixo de 0, porque não tem a menor condição dos Estados Unidos sentarem na mesa com a Rússia, o Irã, a China e com o Brasil e assim por diante, para se criar algo semelhante. O modelo viável mais provável e possível para se criar a regulação de algo como inteligência artificial ao nível global é um modelo que foi desenvolvido pelo Conselho de Supervisão que a gente está discutindo aqui. Esse é um modelo viável, um modelo factível. Tanto que a gente já vê outras empresas seguindo caminhos semelhantes. Na Índia mesmo, a rede social, uma das mais populares lá, tem um nome curioso para nós que falamos português, porque ela se chama Ku, K-O-O, e tem um conselho de supervisão específico. O Spotify tem um conselho de segurança que está sendo formado, e até o X, né, o Twitter, quando o Elon Musk assumiu, ele falou que ia criar um conselho independente para fazer a balizamento de moderação de conteúdo. Eu acho que ele não lembra disso. Eu não sei se ele lembra de tudo que ele fala, acho que não, mas disso provavelmente ele não deve ter ficado na cabeça. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que esse modelo é o que surgiu e é o que se mostrou viável para lidar com o problema da perspectiva global. Da perspectiva dos Estados nacionais, você tem inúmeras iniciativas, regionais, nacionais e assim por diante. Mas, do ponto de vista global,
é muito difícil imaginar um outro experimento institucional ou uma outra instituição que tenha efetividade nesse plano que não seja originada de algum tipo de esforço semelhante ao que a gente desempenha. E a origem disso, como a Catalina bem falou, é responsabilidade corporativa. O próprio Sam Altman e outros fundadores de empresas de AI falam o tempo todo de que AI é perigoso, né? AI é muito perigoso, é extremamente... pode colocar a humanidade em risco, acho que até tem um exagero, mas eles falam... É isso, é a primeira vez que eu vejo o marketing e o medo seguindo lado a lado. Pode destruir o mundo e etc, etc, mas está aqui, assinatura $16, fiquem à vontade, etc. Então, ao pensar esses elementos como um todo, eu acho que essa ideia de responsabilidade corporativa no mundo de hoje, ela precisa ser levada muito a sério. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o lugar onde ela foi levada mais a sério, com elementos objetivos para mostrar isso como compromisso de criar uma entidade independente, irrevogável, com mandato, com um horizonte de trabalho de pelo menos 9 anos, não tem outra. Assim, a gente é o benchmark, é o padrão ouro, se a gente pode dizer hoje, desse tipo de formulação de responsabilidade corporativa. Se você olhar o mercado de outras empresas, etc., você não vai encontrar absolutamente nada igual. Então, como a Pamela falou, é suficiente? Não, porque os problemas estão sempre em evolução e a gente vai ter sempre outras demandas. Mas, como baseline, como um exemplo de transformação institucional no plano global, eu acho que é algo que a gente tem aprendido muito com essa prática e que eu acho que pode, sim, servir de inspiração para outros modelos, inclusive com relação à inteligência artificial também. Bom, perfeito, Ronaldo, obrigado. E também, em homenagem ao tempo de todos, porque passamos um pouquinho do tempo planejado, mas, enfim, fiquei super contente com os comentários. Ronaldo falando de marketing e medo, me lembra, passei uma temporada agora nos Estados Unidos, na rota do eclipse, e olhando as teorias da conspiração sobre o eclipse, eu acompanhei uma influencer que sempre terminava, uma influencer de eclipse, que terminava as suas transmissões, que ela ligava o eclipse com notícias apocalípticas, o que era muito claro na visão dela. E ela terminava dizendo: para mais notícias sobre o fim do mundo, siga-me nas redes. E eu achava muito curioso isso, tanto quanto contraditório, né? Porque se é o fim do mundo, a gente não vai conseguir mais segui-la. Bom, a não ser que ela tenha mais informação do que a gente tinha naquele momento. Mas, pessoal, eu queria já caminhar para uma conclusão. A gente teria, enfim, vários outros temas para discutir, e sendo muito claro, eu ainda tinha ali, enfim, umas 2 ou 3 coisas para perguntar. Só que, como o pessoal dorme cedo nessa cidade, acho, enfim, importante que a gente vá caminhando para o encerramento. Eu gostaria de abrir para um espaço para que os nossos panelistas possam fazer comentários finais sobre como vocês percebem o futuro do trabalho do comitê. Do lado de cá, queria só deixar claro, e acho que esse é um dos propósitos dessa conversa, para que mais pessoas possam conhecer o trabalho do Conselho de Supervisão e também saber que todos os casos que aqui foram comentados são casos em que se abrem períodos para a contribuição da sociedade. Então, a formulação desses casos que nós aqui estamos comentando são casos em que o Conselho recebe contribuições, recebe comentários, e nas diversas falas isso daqui apareceu. Como o contexto nacional foi descortinado quando o comitê precisou dele, muito também pelas contribuições que vêm da comunidade atenta a esses temas que chegam para a decisão do Conselho, e dizer da importância desse papel. Mas queria abrir aqui esse espaço para considerações finais, últimos comentários, como vocês veem o trabalho do comitê caminhando para o futuro, próximos passos em pensar no papel do comitê
dentro desse cenário cada vez mais digital, cada vez mais redes sociais e os aplicativos, e aqui comentando, fazendo parte do dia a dia de cada um de nós. Vou voltar para a ordem que a gente começou. Então, Pamela, começaria com vocês, se pudiera ser un último comentario. Creo que tocas un punto, Carlos, que es fundamental. El trabajo del board no se nutre solamente porque hay una diversidad interna, porque habemos 22 personas de distintos países y de distintos backgrounds, de distintas profesiones, de distintas culturas. También se nutre enormemente por las contribuciones que recibimos de terceros, por las contribuciones que recibimos no solamente de los expertos a los que expresamente consultamos, sino también de las contribuciones en este periodo de comentarios. También eso se vuelve fundamental para el análisis de los casos, porque esto nos permite tener los matices propios de las regiones, los matices propios de los impactos de ciertas problemáticas. Y creo que eso es algo que no solamente es importante que sea claro que se reconoce por parte del board, sino que también debe de ser comprendido, debe ser transmitido a quienes participan con el board, porque estos elementos ayudan a nutrir incluso las recomendaciones que se hacen. A ver, no estamos en el board, no estamos inventando el hilo negro. Muchos de los problemas que se resaltan ya han sido resaltados por otras organizaciones en el pasado y son retomados y son reencausados precisamente para que sean adoptados como respuestas y soluciones por parte de las políticas, de las plataformas, perdón. Pero me parece que ese es un camino en el que se están dando en este momento y se tiene que empezar a fortalecer los elementos de un conjunto de recomendaciones que se tienen que ir agrupando sobre distintas temáticas de lo que ya se ha decidido, pero lo que también falta por decidirse, que puede dar parámetros a Meta, a otras plataformas, a reguladores, a jueces, a la industria, para poder avanzar ante los desafíos que van a venir, que son desafíos que pueden provenir de la inteligencia artificial, que pueden provenir de cantidad de lados y que algunos no los podemos prever en este momento, pero van a tener un impacto y tienen que ser atendidos, y tienen que ser atendidos de una forma que no atienda solamente intereses particulares. Llámese intereses de gobiernos, llámese intereses de actores con un poder político, con actores con un poder económico o de las propias plataformas que tienen un interés en el negocio, en el modelo de negocios que tienen. Muchas gracias. Eu não tenho mais nada para dizer, não, só agradecer a todos e a todas por terem vindo e espero que tenham gostado e fico totalmente à disposição para dar continuidade a essa conversa. Podem me procurar no LinkedIn, onde eu sou mais ativo e respondo as mensagens, diferente do e-mail, mas fico completamente à disposição. Obrigado, pessoal. Terminemos con una nota optimista. Sí, muy bien. No es fácil hoy en día, yo comparto ¿no? Pero terminemos con una nota optimista. ¿Cómo podría ser el futuro optimista de algo como el board? Primero, influenciar a las otras compañías. Optimista. ¿Sí? Para que creen órganos independientes de supervisión, que funcionen de manera transparente, que tengan el poder de supervisar, que puedan decirle al público lo que están viendo, que tengan la capacidad de trabajar, que tengan un staff autónomo que les sirva a los miembros del consejo para hacer su trabajo, que ese staff no dependa de la compañía. Eso, que todas las compañías, todas, no solo no puedan desmontar sus equipos de seguridad y confianza y manejarlas como si fuera su propia hacienda, sino que tengan que tener órganos independientes de autocontrol, primero. Y segundo, que la actividad de órganos de supervisión basada en el derecho internacional de los derechos humanos pueda influenciar a reguladores y a jueces. Porque hay mucha gente que pide regulación,
pero no toda regulación es buena. Las regulaciones pueden ser problemáticas. Y para que una regulación sea buena, pues tiene que acogerse al derecho internacional de los derechos humanos. Ese es el estándar. Nadie se ha inventado nada mejor. Y la humanidad duró siglos construyendo unos derechos que están en un código sistematizados en un par de tratados internacionales. Con eso bastaría. Pero no todos los reguladores tienen esa intención. Entonces, si pudiéramos influenciar a los reguladores y a los jueces, que en algunos casos toman medidas con impacto sistémico, hay algunas cortes que tienen esas facultades, yo creo que eso sería como el futuro más promisorio. Por supuesto, también cumplir la tarea original que tenemos, que es influenciar a la compañía, que es transformar las políticas de moderación de la compañía a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que eso sería algo satisfactorio. Sería como dormir sintiendo que cumplimos el deber que teníamos que cumplir. Obrigado, Catalina, e acho que a graça da gente terminar falando de um futuro otimista é porque o futuro pessimista, de certa maneira, está na nossa mente. E muito do que foi dito aqui são os caminhos para desarmá-lo. São justamente os elementos que nós temos para nos aproximar muito mais desse futuro otimista aqui desenhado. Bom, com isso eu gostaria de agradecer imensamente nossos panelistas, e aqui Catalina, Pamela, Ronaldo, obrigado de verdade por essa disponibilidade para participar aqui dessa conversa, com perguntas nada programadas, mas que foi muito bom ouvi-los sobre temas aqui colocados de uma forma, acho que muito sincera, muito franca, muito direta, e fico super feliz de ter podido desempenhar aqui esse papel na moderação. E para as nossas panelistas, nosso panelista, gostaria de pedir uma salva de palmas de todos aqui presentes. Bom, pessoal, com isso nosso evento está encerrado. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado a você. Obrigado. Nos vemos na próxima. Boa noite.